Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero louvar a Deus pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia. Quero louvar a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar aqui na casa de Deus, podendo compartilhar com vocês de mais uma lição do Palavra em Foco. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí participando conosco do Palavra em Foco. Quero pedir a você que esteja compartilhando a nossa live aí, a nossa aula, convide outras pessoas para que participe do nosso Palavra em Foco. Certamente Deus tem algo especial reservado para nós. É uma alegria muito grande poder voltar aqui neste momento, compartilhando com vocês mais um tema de suma importância para as nossas vidas e me sinto feliz e agradecido a Deus pela oportunidade e pela vida de vocês que estão aí participando conosco. Não perca uma oportunidade sequer de extrair ao máximo da nossa aula de hoje, pois a nossa aula tem como tema a graça de Deus. Estamos em um novo trimestre, esta já é a quinta aula do trimestre, e nesta quinta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus. Quero orar juntamente com vocês para darmos sequência nesta aula e faremos aqui um comentário bem objetivo da nossa lição nesta noite. Compartilhe aí com os teus amigos e convide-os para participar da nossa aula. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estar em tua casa, em tua presença, e também podemos, ó Senhor Jesus, neste momento, nesta live, compartilhar, ó Senhor, da Tua Palavra aos Teus filhos que estão em suas casas agora, participando deste momento tão especial que é o aprendizado, o estudo da Tua Palavra. Pai, eu quero Te louvar pela vida de cada um daqueles que têm dedicado tempo ao aprendizado da Tua Palavra. Pai, muito obrigado por me trazer em paz à Tua casa. Ó Senhor, muito obrigado pela vida do Lucas, do Mário, ó Senhor, que vieram preparar este ambiente para compartilhar, ó Senhor, e desenvolver esta live. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos, ó Senhor, compartilhar o máximo possível de conhecimento para os Teus filhos, ó Senhor, que estão participando neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre este tema, que é um tema muito oportuno, uma vez que o Senhor Jesus, logo após a sua morte e ressurreição, dá-se início à dispensação da igreja, dispensação da graça. E na dispensação da igreja e da graça, nós estamos hoje podendo compartilhar um pouco mais sobre este tema que é de suma importância para as nossas vidas. A graça de Deus, temos hoje como texto áureo, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça, favor, bondade de Deus para com os homens. A graça, tudo começa em Deus e termina em Deus. A graça, ela tem algumas divisões que envolve, ou alguns temas que envolve a graça, sejam eles o perdão, a salvação, em seus aspectos progressivo, assim como também a regeneração, o arrependimento, o amor, a longanimidade e a misericórdia de Deus. Falar de graça é compreendermos o momento em que vivemos como igreja do Senhor, dispensação da igreja, onde nós temos a pessoa do Senhor Jesus para compartilhar, mencionar, para que pessoas cada vez mais possam se render aos pés do Senhor pelo sacrifício da cruz do Calvário. No Antigo Testamento se utilizava dos sacrifícios de animais, onde puderam, ou sempre se oferecia, para que houvesse o perdão dos pecados,
mas não tinha, o sacrifício dos animais não tinha poder para apagar, para limpar, apenas para cobrir, mas quando Cristo, o sacrifício vivo, se oferece, nós temos agora aí a purificação por completa dos nossos pecados. Verdade aplicada. A verdade aplicada diz assim: a graça de Deus é a benevolência imerecida que exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Ou seja, a graça de Deus, o favor imerecido, nós temos na graça o favor imerecido, ou seja, recebemos algo que não merecemos, o contrário da misericórdia, pois a misericórdia, nós recebemos a graça, recebemos aquilo que não merecemos, e a misericórdia, aquilo que nós merecíamos receber e acabamos não recebendo. Então, a graça de Deus é a benevolência, a bondade imerecida, não porque somos merecedores, mas que Ele exibe ao nos salvar e principalmente ao vivermos para Ele. Nós estamos vivendo um período de tempo que precisamos compreender cada vez mais que a graça de Deus se há manifestado, a graça de Deus está entre nós e este favor imerecido, ele deve ser desfrutado e praticado, principalmente vivendo para Ele, para o Senhor nosso Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque os nossos dias, há muitas pessoas que têm somado e multiplicado as misericórdias de Deus para cometer atos falhos. Muitas pessoas fazendo da graça ou depreciando a graça do Senhor e fazendo ou vivendo uma vida de libertinagem, uma vida libertina, depreciando assim a graça de Deus. É preciso compreender que a graça de Deus está sobre nós, mas nós precisamos fazer o nosso papel, desempenhar muito bem o nosso papel como verdadeiros cristãos, para que a graça de Deus esteja cada vez mais presente sobre as nossas vidas. Os objetivos da lição são ensinar acerca da graça salvadora de Deus, explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus e mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça, ou seja, Deus nos capacita através da sua obra, através da sua graça para fazermos a sua obra. Sabemos o que Deus quer que façamos, todos temos a plena convicção de que Deus tem algo para nós e o que Ele quer de nós, pois nós temos, a partir do momento em que nós o reconhecemos como o Senhor das nossas vidas, nós temos papel preponderante no meio da sociedade para divulgar esta graça, assim como desfrutar da graça, ou seja, do favor imerecido. Deus preparou com muita antecipação o tipo de vida que deseja que vivamos, uma vida separada. Profeta Isaías, no capítulo 59, verso de número 2, ele nos chama a atenção que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o Senhor nosso Deus, Ele quer que nós compreendamos que existem limites, e esses limites, eles estão estabelecidos, e mediante limites estabelecidos, nós precisamos compreender até onde nós podemos ir, até onde podemos chegar. A respeito disto tudo, Deus quer que nós vivamos a respeito ou mediante a Escritura e por meio do seu Filho. Não podemos merecer o amor de Deus, mas podemos e devemos manifestar nosso agradecimento, sempre procurando viver de coração o tipo de vida que alegra a Deus, ou seja, vida de fidelidade, uma vez que Deus nos chama a vivermos uma vida de fidelidade e obediência. Adão e Eva foram colocados no jardim e eles foram colocados para uma vida eterna, para dar sequência no caráter divino.
Portanto, Deus deixa algumas instruções, alguns limites, e eles quebram esses limites. A partir do momento que eles quebram esses limites, acabam abrindo uma situação pecaminosa, ou sendo envolvidos por atos pecaminosos, o que levara a ser expulsos, tirados do jardim, e hoje nós temos aqui que buscar cada vez mais em Deus, porque mediante um homem, o antigo Adão, entrou o pecado no mundo, mas mediante Cristo também veio a salvação, a reconciliação, a oportunidade de o homem ter os seus pecados perdoados, purificados. Texto de referência, Tito capítulo 2, versos 11, 12, 13 e 14, que Paulo escreve a Tito a seguinte mensagem: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja que Paulo, ao escrever a Tito, ele deixa, e também ele escreve isto a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, onde o desejo de Deus é de que todos os homens se acheguem à salvação. E a Tito não é diferente. Ele escreve essa palavra, ele deixa este registro para que os homens compreendam que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, a graça é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens serão salvos? A salvação é para todos os homens. Porém, nem todos querem desfrutar do maior e melhor presente que Deus deixou para a humanidade, que é a salvação. Ter a sua vida com seus pecados perdoados, com seus pecados purificados e a oportunidade de serem feitos cidadãos dos céus. Verso de número 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a impiedade ou iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Meus queridos, nós observamos aqui o texto de referência e sempre foi o objetivo de Deus, a partir do momento em que Adão comete o seu delito, o seu pecado, Deus logo trata de trazer uma mensagem profética para que, através dessa mensagem profética, ele possa trazer, ou o homem tenha a oportunidade de ser reconciliado com Deus através da pessoa do Senhor Jesus. E essa profecia, ela se cumpre na pessoa do Senhor Jesus, e cumprindo na pessoa do Senhor Jesus, hoje nós temos o maior privilégio que um ser humano pode ter: o perdão dos pecados, sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e além do mais, enquanto igreja do Senhor Jesus, a partir do momento em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, tornarmos-nos templo e moradia do Espírito Santo de Deus. Então, desfrutemos ao máximo deste privilégio, não só um privilégio para as nossas vidas, mas um privilégio para que possamos compartilhar com outras pessoas, porque muitas pessoas estão hoje vivendo o seu cotidiano, mas que precisam ser alcançados por esta graça. Há um louvor que ele é cantado nos Estados Unidos, ele traz no seu título Amazing Grace, ou seja, maravilhosa graça. A maravilhosa graça nos alcançou e a maravilhosa graça alcançará outras pessoas através das nossas vidas. É para isto que nós estamos aqui, para compartilhar os feitos maravilhosos do Senhor e assim outras pessoas serem alcançadas. Introdução. Pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Porém, Deus,
cuja graça é superabundante. Romanos capítulo 5, versos 20 e 21, dá-nos o conhecimento, dá-nos a base de compreendermos que, na mesma proporção em que o homem ele teve o seu afastamento de Deus por causa das práticas pecaminosas, mas também a graça proporciona ao homem, dá ao homem a oportunidade de reconhecer os seus atos falhos e, sendo tratados pelo poder que há no Senhor nosso Deus, reconciliando com Deus. Ou seja, Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação, e assim enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14, o Evangelho de João, nos diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, cada pecador convertido é um pecador salvo. Cada pecador que abandona suas práticas é um pecador salvo. Ele é liberto do pecado e da ira, ele é levado a um estado de salvação e tem direito, concedido pela graça, da felicidade eterna. Ou seja, a graça que o salvou é a bondade e o favor livre e imerecido de Deus. Este é o resultado da graça de Deus. Ele transforma o homem, dá ao homem a oportunidade de desfrutar da felicidade eterna, assim como também desfrutar da bondade, o favor livre e imerecido de Deus. Número 1, a graça salvadora. E nós temos aqui como ponto de partida, pela graça, somos salvos em Cristo Jesus. Graça salvadora, sola grata, sola gratia, ou seja, somente a graça. Fala de uma salvação somente pela operação graciosa de Deus. Nós temos uma passagem bíblica em que um jovem chega para o Senhor Jesus, um mancebo de qualidade, um jovem rico, e ele diz para o Senhor: Senhor, o que devo fazer, ou bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus o responde: por que me chamas bom? Bom só há um, que é meu Pai que está no céu. Guarde os mandamentos. E o moço disse: isto eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha infância. E o Senhor Jesus diz: vai, vende tudo e reparte com os pobres o que você tem. Este jovem ele é envolvido de um semblante, ou seu semblante descai, porque ele fala com o Senhor Jesus sobre salvação, mas não quer renunciar àquilo que lhe é parte da sua vida cotidiana. Salvação, ou falar de salvação, é compreender que esta operação, que esta maravilha, só acontece através do Senhor nosso Deus. Não há mérito humano além do exercício da fé. Se alguém acha que ele é salvo pelos seus méritos, está equivocado. E este equívoco pode até mesmo atrapalhar o seu cotidiano como homem espiritual. Porque a salvação, como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem, é o resultado de uma pessoa que se aproxima de Deus, reconhece Deus como o Senhor da sua vida, reconhece a sua palavra e, principalmente, reconhece o sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício na cruz do Calvário é o ponto alto da vida de salvação, ou do perdão do pecado do homem. Não há possibilidade de um homem
angariar a salvação sem antes ele passar pela compreensão de que Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, e a sua morte na cruz do Calvário trouxe a oportunidade de o homem reconciliar-se com Deus. No grego, graça é charis e possui vários significados: benefício, dom, presente, boa vontade, assim como se encontra no dicionário de Strong, também com respeito à graça que Deus exerce conosco, a benevolência, a bondade imerecida que Ele exibe ao nos salvar do pecado. Vejamos que o pecado, ou o que significa pecado? O pecado vem do grego amartia, e do grego amartia significa errar o alvo. Uma vez que conhecemos a verdade, a palavra de Deus, e a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça, trazendo a oportunidade de os homens serem alcançados por intermédio da maravilhosa graça. Então nós precisamos compreender que o pecado é justamente o fato de fazer com que erramos o principal objetivo, o alvo principal, mas que ao eliminarmos práticas pecaminosas, nós estamos sendo agraciados, envolvidos por Deus e por sua palavra, para que tenhamos uma vida em conformidade com o Senhor nosso Deus. 1.1, a graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Infelizmente, hoje, em meio ao barateamento do Evangelho, infelizmente, hoje, muitas pessoas têm torcido as palavras bíblicas e procurando para si algumas interpretações. Infelizmente, encontramos pessoas trazendo interpretações até complexas ou errôneas com relação à salvação, dando ao homem viver vidas promíscuas e libertinas, sendo estas vidas ou estas práticas contrárias à vontade de Deus. A graça, ela representa a salvação inteiramente à parte de qualquer mérito pessoal. Ou seja, ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. É somente ao recebermos a graça de Deus que nós trazemos para a nossa vida a salvação. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira venha substituí-la. A graça é infalível. Como nós enxergamos a salvação? Como nós enxergamos a nossa trajetória de vida cristã? Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 13, diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Veremos um pouco mais à frente aqui sobre uma das frases de João Calvino, e que ela é adotada como doutrina em algumas das igrejas que assim procedem, que uma vez salvo, salvo para sempre. A teologia da predestinação. Porém, nós compreendemos que ninguém pode ser salvo se não for pela graça de Deus, pois esta graça é infalível, esta graça é inegociável, ela é cheia de amor, de misericórdia. Não há mais necessidade de penitências, sacrifícios, holocaustos para ser salvo, pois não vivemos mais debaixo da lei. Ou seja, agora nós estamos vivendo o período e a dispensação da graça. E vivendo o período e a dispensação da graça, nós estamos debaixo de algo que Deus nos presenteou, a possibilidade de comunicarmos-nos com Deus, porque o véu rasgou de alto a baixo, abrindo a nós a possibilidade de chegarmos até Deus através das nossas orações. Precisamos sim levar nós mesmos para sermos apresentados no altar de Deus. Ninguém pode mensurar a graça de Deus
em valores monetários nem legalistas. Veja que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, chamando a atenção para a seguinte expressão: portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifício como no tempo da lei, no Antigo Testamento, mas nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, veja, hoje há um grupo de pessoas que está crescendo de forma assustadora, que é o grupo dos desigrejados. Este é um problema muito sério, porque muitas pessoas têm abandonado o contexto da igreja, abandonado o congregar, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, uma das maneiras de sermos gratos a Deus pelo sacrifício na cruz do Calvário é justamente congregando, apresentando a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, é virmos para a sua presença. O salmista no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o escritor na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Ainda a primeira epístola de João nos chama a atenção dizendo que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Graça salvadora é colocar à disposição de toda e qualquer pessoa o benefício da cruz, na salvação da alma, revelando assim o infinito amor de Deus. Recebemos algo que não merecemos e precisamos compreender que este presente, esta dádiva de Deus, que é a graça, o favor imerecido, deve ser cuidado e muito bem cuidado na nossa prática diária. 1.2, a salvação é por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós, ela vem de Deus. E é alcançada por meio da fé. Por que por meio da fé? O exercício da fé, e nós encontramos o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, tratando os heróis da fé. E ao tratar os heróis da fé, a Epístola aos Hebreus chama-nos a atenção para alguns pontos importantes sobre a questão da fé. Em primeiro lugar, verso 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no verso de número 6, o versículo diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Deus existe e que Deus é galardoador, que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Então, a salvação é por meio da fé. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Não existe outro meio, não vai surgir outro meio. O meio já se concretizou por intermédio da cruz do Calvário. Cristo, e 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele descreve este caminho, esta trajetória de Cristo ao Gólgota. E Cristo, como uma ovelha muda, cordeiro mudo, ele subiu e cumpriu este papel, e através do sacrifício na cruz do Calvário, nós hoje temos a alegria e a satisfação, por meio da fé no sacrifício, na pessoa do Senhor Jesus, podermos estar cada vez mais diante do Senhor nosso Deus. A sua ressurreição,
ao terceiro dia, vencendo a morte, assentando-se à direita do Pai e fazendo-nos mais do que vencedores. Veja que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versos 31 a seguir, e mediante a isto tudo, Paulo ele traz uma descrição de que nada poderá nos separar do grande amor de Deus. Nada poderá nos separar do grande amor de Deus, a não ser que o homem decida, por sua livre e espontânea vontade, afastar-se de Deus. Mas nós somos convocados para viver e estar diante de Deus. 1.3, a salvação não vem das obras. A salvação não pode ser de obras, pois a obra salvadora já foi concluída na cruz. E se fosse pelas obras, como seria? Quem obteria salvação se a salvação fosse pelas obras? Se a salvação estivesse hoje à disposição por meio de obras, será que aqueles que vivem à margem da sociedade teriam a possibilidade de chegar e conquistá-la? Por isso, Paulo escreve dizendo que a salvação, ela não é pelas obras, mas é um dom de Deus. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O homem distante de Deus, um homem afastado de Deus, um homem sem reconhecer as suas falhas. Aliás, ainda há pessoas que convivem no contexto da igreja, pessoas que reconheceram Cristo como Senhor, e aqui vai ficar uma interrogação. Pessoas que reconheceram a Cristo como Senhor de suas vidas, vieram para o Evangelho, foram discipuladas, passaram pelo processo do batismo, participam da ceia do Senhor, mas que têm dificuldade em reconhecer as suas falhas. Porque não basta reconhecer a falha, o pecado, no ato da conversão, compreender que Jesus é bom, que a graça de Deus nos alcançou, se durante a nossa trajetória cristã compreendermos ou acharmos que nós não precisamos reconhecer atos falhos. E aí muitas pessoas, elas usam da graça para pecar cotidianamente, principalmente situações que são muito reprováveis diante de Deus. Há pessoas que estão brincando com a graça de Deus, pecando desenfreadamente, e o dia que a porta da graça se fechar, ele vai ficar em uma situação muito complicada, porque há um versículo bíblico, quando Jesus está instruindo no Sermão da Montanha, dizendo, e isto é muito forte, o que Jesus diz no Sermão da Montanha: naquele dia muitos dirão, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome fiz sinais e maravilhas, e o Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Fomos e somos alcançados pela graça, mas temos o nosso papel diário, nós temos o nosso compromisso diário, compromisso de fidelidade, compromisso de obediência, compromisso de brilhar em meio à sociedade à luz de Cristo nas nossas vidas. Brilhe a vossa luz perante os homens. Mas alguns se dizem alcançados pela graça, vivem na igreja e quando saem do contexto da igreja, se esquece que é igreja. Porque a igreja, além do templo físico, a organização, a igreja sou eu. A igreja é cada um de nós. E como igreja, nós precisamos resplandecer essa luz em meio ao mundo no qual nós vivemos. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Nós somos justificados pela sua graça e feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma se salvaria. Lê do engano de quem acha que está sendo salvo por seus méritos próprios. Não é por nossos méritos, é porque a graça nos alcançou. E como a graça nos alcançou, nós precisamos manter a nossa postura diante de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma se salvaria, porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. Os nossos atos de bravura, bom desempenho no ministério, cumprimento dos deveres como cristão, tudo que apresenta espiritualmente, a entrega dos dízimos, ofertas, as obras de caridade, entre outras, são importantíssimas, de grande valia, mas não são suficientes para ganharmos a salvação e sim galardão. Mesmo assim, caso sejam aprovados por Deus. Veja que tudo quanto nós fazemos, Ele vai trazer galardão, recompensa. Mas este galardão e esta recompensa só virá até nós se formos aprovados. A aprovação diante de Deus, e quando lá chegarmos, é que vai fazer com que nós recebamos o nosso galardão mediante a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, os nossos trabalhos desempenhados no ministério. E aqui fica aquela pergunta, ou seja, se fosse pelas obras, somente quem salvaria? Talvez somente os ricos, aqueles que têm posses, recursos, somente os homens, os grandes empresários, porque eles poderiam comprar esta salvação mediante os recursos financeiros. Portanto, por isto que a salvação, ela não vem das obras, mas vem como um dom de Deus para as nossas vidas. Número 2, a graça capacitadora. Deus, através da sua bondade, nos capacita. Deus, através da nossa entrega, da nossa disposição, Ele nos capacita. E aí Pedro escreve em uma de suas epístolas dizendo: crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, ninguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus se não for capacitado pelo Todo-Poderoso. É Deus quem nos capacita. Agora, Deus capacita quem procura ser capacitado, ou Deus capacita aleatoriamente? Porque há muitas pessoas que elas estão no ministério, mas não fazem o mínimo necessário, não se dedicam o mínimo necessário para poder ter capacitação, porque a capacitação aqui não vem do mundo secular. O que nós aprendemos secularmente vai nos ajudar, mas para que desempenhemos um grande trabalho para o reino de Deus, esta capacitação precisa vir de Deus. Não adianta conhecimento terreno ou secular, sem a graça capacitadora de Cristo Jesus. 2.1. A graça de Deus capacita para a vida cristã, para viver a vida cristã, porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 12. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável. Quem rejeita a graça de Deus, dificilmente terá uma vida cristã saudável. Quem rejeita a graça de Deus, dificilmente consegue ser luz no mundo. Por isso, a Bíblia é um livro que ele propõe muitas promessas. A Bíblia traz muitas orientações, e as promessas só serão cumpridas na nossa vida mediante obediência
a estas orientações. E às vezes o que acontece muito na vida das pessoas é que eles querem receber, mas não querem estar debaixo de obediência, debaixo de cumprimento ou cumprindo aquilo que se exige da Bíblia Sagrada. E nós precisamos ter uma vida transparente, pois somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida saudável, uma vida cristã saudável, como sal da terra e luz do mundo, viver de modo irrepreensível, ter bom testemunho dos que estão de fora, para não cair em vergonha, em opróbrio e no laço, principalmente daquele que quer ver a nossa derrota. É preciso batalhar dia após dia e compreender que a salvação é pela graça, mas existe a manutenção desta salvação. E nesta manutenção, nós precisamos diariamente conversar com Deus, orar a Deus, meditar na sua palavra e sempre ligado no trono da graça. E quando tivermos alguma dificuldade de compreensão, buscar ajuda na palavra de Deus e por intermédio daqueles que têm um conhecimento maior do que o nosso. Não é demérito nenhum, muito pelo contrário, a humildade é uma virtude, porque às vezes não sabemos tudo e precisamos compreender e buscar cada vez mais conhecimento para que façamos o que é correto, o que é certo. 2.2, a graça de Deus capacita o desempenho do ministério. Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega em capacitar. E nós encontramos alguns personagens bíblicos, o caso de Moisés, o caso de Jeremias, o caso de Gideão, o próprio profeta Isaías. Então Deus chama estes homens e os capacita, mas Deus os escolheu e os capacitou, um a um, para o ministério. O Senhor Deus, quando trata a vida do profeta Isaías, Isaías tinha o hábito de dizer, ai de fulano, ai de ciclano, ai de Tiro, ai de Sidom, ai de todo mundo, e ele não tinha parado para reconhecer a sua falha, até o dia que Deus o chama em um particular, e neste particular ele compreende, e ele fala, ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e que vou perecendo. Depois de ser tratado, Deus diz, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías compreende o seu chamado e se deixa à disposição para fazer e atender o chamado de Deus. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que querem apenas status. E o status precisa ser trabalhado à luz da palavra de Deus, para que façamos e cumpramos a grande comissão que Deus a nós deixou, o ide e pregai o Evangelho. A graça de Deus é suficiente para produzir em nós o aperfeiçoamento, conduzindo-nos à maturidade espiritual. A graça dá poder para realizar os serviços do reino de Deus. 2.3 diz o seguinte, a graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, que às vezes eu dou uma parada, dou uma pausa aqui, que eu estou observando aqui, mas não vai dar para ler aqui os comentários nem as perguntas dos irmãos. Vão interagindo aí no chat, aí entre vocês aí, e depois eu vou chegar em casa e vou observar todas as perguntas e os comentários de vocês, porque não dá para expor e observar todas as exposições ou perguntas feitas aqui. Então, às vezes, dá uma pausada aqui por causa do comentário que estou observando, assim, bem subjetivamente. 2.3, Paulo, a graça de Deus é das necessidades humanas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele um espinho na carne. Qual era o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo, não dá para responder, a não ser que você tenha uma resposta para isto, e deixe aí para que nós discutamos
mas a Bíblia não nos dá nenhuma margem, por mais que os teólogos tentem atribuir A, B, C ou alguma coisa assim, mas a Bíblia não dá a nós esta possibilidade. Mas Paulo tinha um espinho na carne, e a resposta de Cristo para ele foi: Paulo, a minha graça, a minha bondade, o meu favor te basta, é o suficiente para a tua vida. Saiba sempre disto. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é o provimento para as nossas necessidades. Se nós compreendermos a graça de Deus, se nós estudarmos sobre a graça de Deus à luz da palavra do Senhor, e nós temos aqui um tema muito amplo para uma hora de exposição, nós vamos compreender que estarmos diante de Deus, assistindo tudo quanto nós assistimos hoje, em meio à sociedade, é compreender que a graça de Deus é o seu provimento, é o tratamento de Deus, é o cuidado de Deus para a nossa vida diária, pois a graça de Deus é o provimento para as necessidades, é a cobertura e o bálsamo para todas as aflições. Quando estiver aflito, como disse o salmista, por que te abates em mim, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Saiba que a graça de Deus é o bálsamo para as nossas aflições e ansiedades. Número 3, a hora voou. A graça e o livre-arbítrio. Tema este que tem sido de grande discussão no nosso cotidiano, mas que temos aqui um conteúdo, não vai dar para abrir muito, mas o livre-arbítrio e a graça. Ao longo da Bíblia, encontramos diversas manifestações da graça de Deus. Porém, diferentes reações por parte do ser humano. Há quem crê no livre-arbítrio, há quem crê que a teologia da predestinação prevalece, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não vejo assim, não compreendo assim, porque Deus não é acepcioso, Deus não faz acepção de pessoas, e a graça se há manifestado, Cristo, como dádiva, como sacrifício, como cordeiro mudo, como cordeiro de Deus, se entregou na cruz do Calvário para trazer salvação a todos os homens. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia ela dizendo que a salvação é para A ou para B. A salvação é para todos os homens. E quando fala de todos os homens, é todos. Não adianta nós querermos trazer uma outra interpretação para querer dizer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Aqueles que irão para a perdição, eles vão porque eles não querem reconhecer o senhorio, tampouco a graça de Deus. Eles não querem reconhecer o sacrifício, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. E como eles não querem, eles assumem o risco da sua escolha, porque a vida do homem, ela é feita de escolhas. E estas escolhas, elas podem te levar para o bom caminho, como esta escolha também pode te levar para o mau caminho. Então diz assim, a graça se manifesta a todos. 1 Timóteo 2:4, João 3:16, porque Deus amou de tal maneira este mundo, não apenas algumas pessoas ou um grupo específico, é a todos, o mundo todo. Ainda hoje somos chamados a fazer escolhas sobre como vamos reagir diante do que Deus apresenta para nós. Portanto, faz necessário pensarmos à luz da Bíblia sobre a graça de Deus e responsabilidade humana. A graça se é manifestado, mas é preciso reconhecer e aceitar a graça sem resistência, porque veja, Atos 7:51 trata da resistência ao Espírito de Deus. Mateus 23:37, Cristo apresenta: ai de ti, Jerusalém,
que eu quisera juntar, como a galinha junta os seus pintainhos, mas vós rejeitastes. Então, são as pessoas, ou a pessoa que rejeita a graça e a proposta da salvação para a sua vida. 3.1. Toda liberdade será cobrada. Ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune. A liberdade não pode virar libertinagem. Não é porque somos ou estamos vivendo o período da graça que podemos bagunçar tudo. Não, a graça está sobre nós, vamos pecar aqui porque a graça perdoa ali, peca aqui, a graça perdoa ali. E até quanto nós vamos ficar com essa situação? Até quando vai essa situação? Então, como a graça se é manifestado, trazendo a salvação a todos os homens estão ouvindo o Evangelho, têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e compreender que é preciso reconhecer Jesus como o Senhor das suas vidas. É preciso saber usar a liberdade que temos com responsabilidade, porque tudo quanto o homem plantar, isto ele vai colher. E o caso de pecar pensando que não será impune, isso é muito sério. Tem pessoas que continuam falhando, achando que não serão impunes. Cuidado com o que disse Jesus lá no Sermão da Montanha. Eu preguei, eu dirigi congregação, eu fui pastor, eu fui isso, fui aquilo, apartai-vos porque eu não vos conheço. Toda escolha gera consequência. Se escolhermos o bem, receberemos o resultado da nossa escolha, que é o bem. (3.2) A graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer, pois a graça de Deus é para presentear e não para dar liberdade da pessoa fazer tudo o que ela quer. Se for para nós fazermos tudo o que queremos, nós não precisamos de instrução, de orientação. A Bíblia é a nossa diretriz. A Bíblia nos orienta. E o grande problema é que as pessoas não querem ser dirigidas pela Bíblia. E a graça de Deus não é sinônimo de fazer aquilo que nós queremos. É sinônimo de fazer aquilo que Deus quer, através da sua palavra. A graça veio para alcançar as pessoas do jeito que elas são e dar a elas condições de mudança para servir a Deus. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, dizendo que se estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Ou seja, a pessoa vem para Cristo através da graça que dá oportunidade a ela, porém, também a mesma graça que dá a oportunidade de o pecador chegar, é a mesma graça que dá a ela as condições de mudança para servir a Deus conforme as suas regras, conforme a sua palavra. A graça dá oportunidade ao homem a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a graça é Deus abrindo caminho. 3.3. 3.3 é preciso permanecer na graça de Deus, perseverar até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, está aí uma das condições para que sejamos salvos. Perseverar até o fim. A salvação não é para aqueles que começam e vão até o meio do caminho. É preciso olhar que, e a Bíblia diz isso, que nós estamos mais perto da salvação do que quando nós aceitamos a fé. E como nós reconhecemos o Senhor, irmãos, nós temos uma única situação: correr a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, e compreender que a norma, regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. Nada de buscar subterfúgios em outras literaturas. Outras literaturas ajudam, outras literaturas vai te levar a uma compreensão sobre
alguns pontos, mas nada melhor do que observarmos a Bíblia. Tem pessoas que substituem a Bíblia pelos seus livros seculares, e substituindo a Bíblia pelos seus livros seculares, aí o que acontece? Acaba se perdendo no meio do caminho. Então, 3.3, após receber a graça de Deus, ou seja, a salvação, há alguns requisitos básicos para conservá-la. Sendo ela um presente, e quando se recebe algo precioso, se guarda com muito carinho. E gratidão. Imagine um presente dessa proporção. Imagine a salvação, algo que nós não merecíamos, algo que não merecemos, mas que fomos alcançados por esta graça maravilhosa. Devemos guardar com muito carinho. Devemos ter como um valor inestimável, imensurável, alimentar dia após dia, buscar cada vez mais conhecimento sobre esta graça, buscar cada vez mais mergulhar, conhecer cada dia mais, para que nada desta vida, para que o Deus deste século não faça com que nós desviemos o foco. O foco, ele é e está na palavra de Deus. Então, nós chegamos aqui ao término da nossa lição. Só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em sua vida. Você mesmo, ou eu mesmo. Só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente e deliberada, ou jogá-la fora com as próprias mãos após haver recebido. Ou seja, isso se chama apostasia. Cuidado, tudo que é de graça acaba de repente não tendo muito valor. Tudo que se recebe gratuitamente parece não ter muito valor. Tem muitas pessoas que, lembre-se, pois, de reconhecer a graça de Deus e nunca descuidar, desprezar ou anular o eterno presente de Deus. Outros só dão valor quando perdem. E veja, algumas pessoas às vezes podem imaginar uma oportunidade após a morte, uma segunda chance. O que a Bíblia refuta: ao homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Esperar em uma segunda chance pós-morte é depreciar a graça que está disponível a nós hoje e correr um sério risco de sermos reprovados eternamente. E ser reprovado eternamente não tem mais jeito. Como estamos olhando para a nossa salvação? Como estamos olhando para a graça de Deus? A graça manifestada, conforme Paulo a Tito, trazendo salvação a todos os homens, dando aos homens a oportunidade de sair, abandonar o erro, abandonar o pecado, voltar-se para Deus, ter um encontro legítimo com Deus, mas não apenas ter um encontro legítimo com Deus, mas alimentar isto diariamente, fazer deste momento com Deus, assim como o cidadão que compra um carro zero. Ele compra um carro zero, tem 3 anos, 5 anos de garantia, mas alguns pontos precisam ser preservados, precisam fazer manutenções para que a garantia seja estabelecida. A vida com Deus, a salvação com Deus, ela é desta forma. A salvação é de graça, não é pelas obras, não é pelas obras, mas quando aceitamos a Cristo, reconhecemos Cristo como Senhor das nossas vidas, nós temos na nossa mente que nada justifica nós não realizarmos as obras, fazer a vontade de Deus. As boas obras jamais merecem a salvação, porque não somos salvos pelas obras. Mas há algo radicalmente mal se a salvação não produzir boas obras. Veja, não são pelas obras, não é pelas obras, mas há algo muito radicalmente mal se a salvação não gerar em nós, não levar-nos
a produzir boas obras. As boas obras nós fazemos como resultado de alguém que foi alcançado pelo Senhor. Não são nossas boas obras as que fazem Deus. Posso ser até um pecador, seja pecador ou devedor, é o amor de Deus que nos coloca na obrigação de manifestar, através de nossa vida e esforço, para sermos dignos de Deus. Conclusão. É muito conteúdo para pouco tempo, meus irmãos, mas a conclusão diz assim: a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns ou, de forma exclusiva, a um grupo especial, mas a toda a humanidade. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus e o recebem como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então nós observamos aqui que a graça ela não faz acepção de pessoas, ela é manifestada para abençoar as pessoas, não apenas um grupo específico. Tem um grupo específico, e este grupo específico diz que as pessoas só serão salvas por intermédio da igreja deles. Isso é muito comum no estado do Paraná, isso daí. Então, a salvação não é para um grupo específico, é para aqueles que reconhecem Cristo como o Senhor de suas vidas, para aqueles que são obedientes e praticam a palavra de Deus. Tiago diz: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tinha muitas outras coisas anotadas aqui, mas o tempo não é hábil. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram presentes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero ter contribuído, apesar de um tema muito intenso, vasto, e eu preciso ser obediente ao meu tempo, e também para não cansar vocês. Mas que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Que Deus possa, na pessoa do Espírito Santo, uma vez que a graça está sobre nós, abrir o nosso leque, à luz da palavra, compartilhar com outras pessoas, divulgar a graça de Deus e pegar depois este conteúdo e intensificar o estudo, porque aqui nós damos alguns pontos de partida, damos aqui algumas diretrizes, mas que essas diretrizes dependem de um aprofundamento maior, se não com condições pessoais, buscar alguém que possa nos direcionar a um aprofundamento maior do tema, porque ele é muito amplo. Deus abençoe em Cristo Jesus, Deus abençoe nosso pastor-presidente, sua família, que nos tem outorgado esse trabalho de falar, instruir, compartilhar o estudo da palavra de Deus, a parte educacional e de ensino. Que Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe a sua família, e que cada um de vocês sejam abençoados e tenham uma semana esplendorosa diante do Senhor. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, quero te louvar e agradecer por tudo quanto o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa tão nobre oportunidade de poder estar em tua casa, em tua presença, aqui fazendo esta live, aos teus filhos, compartilhando desse tema tão importante, ó Pai, que não venhamos depreciar a graça, mas que venhamos vivenciar a graça do Senhor cada dia mais. Ó Senhor, que venhamos praticar a tua palavra, para que possamos ser achados conforme a tua palavra, conforme, ó Senhor, o sacrifício na cruz do Calvário, e sermos direcionados sempre como cidadãos dos céus. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos, que participaram dessa live, que comentaram, que discutiram o tema, Senhor, que esta palavra possa produzir positivamente na vida de cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, não nos esqueçamos do nosso culto na quarta-feira, às 19 horas. Estaremos aqui no nosso culto de louvor e adoração a Deus, todos participando e adorando o nome santo do Senhor. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe em o nome de Jesus.